Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui, o nosso canal do YouTube, aqui o Cantinho da Palavra, que o Éder Casquel. Se você não é inscrito, se inscreva. Se é inscrito, deixa o seu like, assista o nosso conteúdo para que Deus possa estar abençoando a sua vida. Graças a Deus, Deus tem dado palavra, a água, palavra de Deus, água pura, água viva, que pelo simples e humilde canal. Nós estamos em uma série de mensagens, a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Acabamos de falar sobre a grande controvérsia, que esteve ali em Jerusalém. Fizemos uma introdução da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e nós estamos aqui, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a separação com Barnabé. Vamos tratar deste assunto agora, da segunda viagem missionária. Paulo permaneceu em Antioquia todo o inverno. As estradas das montanhas estavam cobertas de neve e os barcos ancorados no cais, onde permaneciam até a brisa da primavera chegasse. Então estava todo ancorado ali naquele inverno. Então não tinha condições daquela época de se locomoção, Mas logo que acabou-se o inverno, logo que acabou-se o inverno, eles decidiram, quando o clima ficou favorável às viagens, Paulo sentiu um desejo de visitar as igrejas do Ocidente. Eram igrejas novas, precisavam ser orientadas. Paulo carregava no coração um peso constante por esses cristãos novos convertidos, um amor, um carinho da parte de Deus, e falou para Barnabé: eu não os posso deixar abandonados. Estava há um tempo já aqui em Antioquia pregando esse inverno todo, então agora decidiu voltar para visitar. Então formou-se na mente um pensamento, e logo ele procurou o amigo Barnabé na esperança de viajarem juntos outra vez. Ele disse assim: tornaremos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Vamos lá ver, Barnabé, como que estão os irmãos, como que realmente é esta obra missionária, como que está acontecendo, o que aconteceu depois que nós fizemos a primeira obra missionária. Vamos lá ver como estão os nossos irmãos. Barnabé concordou imediatamente. Lembre-se que os dois foram chamados pelo Espírito Santo, lá em Atos 13, para a primeira viagem missionária. O Espírito Santo falou na igreja: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Agora, nesta segunda viagem missionária, o Espírito de Deus toca um sentimento no coração de Paulo para ir visitar as igrejas. E Barnabé imediatamente decide concordar com a situação, decidiram tomar todas as providências, os preparativos para a sua partida. Todavia aconteceu uma divisão entre os dois na hora do projeto de irem a esta segunda viagem. Estava concordado que iriam visitar, realmente foi aceito a sugestão de Paulo. Aí veio a sugestão de Barnabé, e aí sim houve a grande confusão. Vou falar um pouco quem era Barnabé, vou falar quem era Paulo, para a gente ter um pouco do peso de como foi esse conflito entre os irmãos e o que a gente pode aprender. Barnabé era muito reconhecido pela igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 36, nos fala que o seu nome era João, e lhe deram um apelido, um sobrenome, Barnabé. Então Barnabé era um nome dado pela igreja. Barnabé significa filho da consolação. Ele era consolador, ele edificava, ele era um homem de Deus, a ponto de o seu nome ser mudado de João para Barnabé, que significa o filho da consolação. Então Barnabé já era bem reconhecido lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4.
tá? Ele era o modelo de generosidade lá em Atos capítulo 4, versículo 39, porque ele vendeu tudo, não foi igual a Ananias e Safira, que reteve seus bens, não. Ele mesmo tendo posse, ele vendeu tudo que tinha e ajudava e vivia pela obra de Deus, pregando, levando a palavra, consolando. Era realmente um modelo de generosidade na palavra de Deus, tá? Em Atos 9, 26 e 28, quando todos temiam Paulo, quando ninguém acreditava que Saulo tinha se convertido, os discípulos fugiam dele, ninguém queria contato com Saulo, com medo que ele estava infiltrando no evangelho, Barnabé foi o primeiro a aceitar Saulo, trouxe ele, porque ele tinha um conceito entre os discípulos, trouxe Saulo na presença dos discípulos, os discípulos ouviram, e a Bíblia diz que Paulo entrava e saía com os discípulos, como diz lá, né, em Atos 9, do 26 ao 28. Então foi Barnabé que buscou Paulo e trouxe para o meio, para ser aceito no meio da igreja, tá? Aí Barnabé depois, Saulo melhor dizendo, vai voltar para suas terras lá em Tarsos. São os 14 anos de anonimato que nós temos nossa mensagem aqui na série A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, tá? Aí nesse período Barnabé é enviado lá em Atos 11, 22 e 24 à cidade de Antioquia, porque estava nascendo uma igreja missionária, estava havendo um grande avivamento, e Barnabé foi enviado de Jerusalém, né, para ajudar a igreja de Antioquia. Barnabé também lá em Atos 14, 11 melhor dizendo, 25 e 26, ele vai até Tarso buscar Paulo. Eu não sei de uma pessoa que vai gostar de estar aqui nesta obra, e ele vai buscar Paulo, tá? Barnabé também foi escolhido pelo Espírito Santo para ir ao trabalho missionário, como diz Atos 13, do 1 ao 3, né? Melhor dizendo. Então a Bíblia diz que Barnabé também foi escolhido pelo Espírito Santo. Barnabé também foi escolhido pelo Espírito Santo para esta obra missionária, tá? A Bíblia também diz que foi fiel e companheiro em toda viagem missionária. Em Atos 13, 14, ele foi fiel e companheiro a Paulo nesta viagem missionária, tá? Voltou a Antioquia e ali ficaram pregando o evangelho, como diz Atos 15, 35. Agora decidem ir à segunda viagem missionária sob um despertamento de Paulo. Agora, quem era Paulo? Vamos ver um lado. Olha, esse é o lado de Barnabé. Olha as qualidades deste homem de Deus. Então veja o tipo de conflito que nós estamos tendo, de pessoas realmente, né, cheias da graça de Deus, tá? Paulo, de perseguidor convertido a pregador, como diz Atos 9, do 1 ao 18, serviu com Barnabé e outros em Antioquia, como fala em Atos 11, 25 e 26, 13 e 1, onde foi escolhido, né? Também foi escolhido pelo Espírito Santo para a obra missionária, como fala em Atos 13, 1, né? Destacou-se na primeira viagem missionária como pregador do evangelho, em Atos 14, 12. Todo lugar que chegava, Paulo era o pregador, Barnabé humildemente era o seu assistente. Olha que até na primeira viagem missionária Barnabé vinha em grande destaque. Agora, né, Paulo se destaca como pregador, filho da consolação. Era Barnabé que apoiava, que edificava. Quando Paulo, quem sabe, né, podia estar entristecido, aborrecido, estava com ele ali, o filho da consolação, consolando e colocando ele de pé. Ele se destacou como pregador da palavra de Deus, sofreu por Cristo na primeira viagem missionária, foi até tido por morto, lá em Atos 14, 19, lá em Listra, ele foi tido por morto, né? Cumpriu o que disse em Atos 9, 15, que ele sofreria pelo nome do Senhor. Tá? Resistiu a Pedro e os mensageiros de Jerusalém, face a face, quando houve a grande controvérsia, e voltou a Antioquia e ficaram ali pregando o evangelho. Então são os dois homens de peso. Qual foi a controvérsia? Sugestão de Paulo, Atos 15, 36. Voltar e visitar os irmãos. Aceita por Barnabé. Vamos então, Paulo. Sugestão de Barnabé, Atos 15, 37, né? Levar João Marcos com ele, né? A decisão de Barnabé era levar João Marcos com ele. A objeção e rejeição de Paulo: não quis levar quem os abandonou na hora de apuro. Paulo não quis arriscar levar aquele que os havia
abandonado na montanha da Panfilha, uma região muito complicada, né? Paulo diz, não vou levar, não vou arriscar um projeto de Deus agora. Ele já nos abandonou a primeira vez, quando chegou nas montanhas da Cilícia, não quis passar os desfiladeiros, né? Realmente não houve um acordo. A Bíblia diz ali que Barnabé, então, houve entre eles uma diferença muito grande de opinião, que levou à separação dos dois missionários, como diz em Atos 15, né, 39, 41. Infelizmente estava quebrada ali, né, a aliança entre Barnabé e Paulo, missionário, aliança missionária, não, aliança em Cristo, que é maior do que todas as nossas diferenças. Uma diferença de pensamento, como houve com Barnabé e Saulo, acontece sempre nas nossas vidas. Nem todos nós pensamos igual, agimos igual, por isso tomamos caminhos diferentes. Aqui nesta divisão, em vez de um grupo missionário, agora saíram dois grupos missionários de Antioquia. Por quê? Porque Barnabé pega consigo Marcos, né, e leva para Chipre, de onde Barnabé era. Barnabé diz, vou voltar para Chipre, de onde eu era, e vou continuar fazendo a obra de Deus, consolando, vou louvar João Marcos, né? Depois nós estamos contando a história de Paulo, você vai ver que o trabalho de Barnabé deu fruto com João Marcos, porque lá na frente Paulo manda chamar João Marcos. Traz consigo João Marcos, porque me é útil, viu, né? Realmente um crescimento, reconheceu o trabalho de Barnabé. Então houve essa separação, mas quem saiu ganhando foi o reino de Deus, porque em vez de um grupo, agora dois grupos missionários estavam pregando, né? Paulo tomou o jovem Silas e passou pela Síria e a Cilícia, confirmando e pregando a palavra de Deus. Então o reino de Deus continuou. Agora houve essa separação entre Paulo e Barnabé. Havia sim o interesse dos dois em trabalhar junto. Quando Paulo disse vamos, ele disse vamos, mas houve, né, uma sugestão de Barnabé, vamos levar consigo João Marcos, que era primo de Barnabé. Provavelmente Barnabé chega, conta toda a história, e João Marcos agora decide com entusiasmo querer ir na segunda, e Paulo vê ali, né, uma dificuldade, não quis nessa situação, neste momento, arriscar um projeto. Já havia sido tido por morto, já havia sido apedrejado, já saiu várias vezes, né, teve que sair de noite, porque queriam matá-lo. Então ele disse, não vou correr esse risco, e Barnabé deu a sua sugestão, e ambos manteram a sua sugestão. Então houve a separação de Barnabé e Paulo vai para Derbe. Ao contrário, enquanto ele vai para Chipre, Paulo vai para Derbe, levando consigo, né? E agora vem a próxima mensagem, onde ele pega Timóteo e coloca junto nesta equipe missionária. Que Deus abençoe a tua vida.